Eu tinha 19 anos na noite em que minha vida se partiu em um antes e um depois. Se você entrasse na lanchonete e me visse ali, cabelo preso com um elástico, uniforme 2 tamanhos maior que o meu, ia jurar que eu era só mais uma garota cansada tentando sobreviver. O cheiro de gordura grudava no ar, misturado com o cheiro amargo de café queimado. O letreiro de neon lá fora piscava sem parar, pintando a vitrine rachada de um vermelho doentio. Era quase 2 da manhã, a hora morta, quando até a cidade parecia soltar o ar e ficar quieta. Aquele era o meu mundo. Um balcão lascado, uma jukebox quebrada e o barulho de pratos que nunca parecia ter fim. Eu trabalhava no turno da noite porque pagava um pouco mais. Um pouco mais significava meu irmão caçula na escola por mais um mês. Um pouco mais significava os remédios da minha mãe, aqueles que ela fingia não precisar. Meus pés queimavam e minhas costas pareciam de alguém 3 vezes mais velha, mas eu me agarrava naquela palavra. Um pouco mais, como se fosse um colete salva-vidas. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rapidinho, do fundo do coração. Se essa história está te prendendo, aperta o botão de hype ali embaixo do vídeo, aquele em formato de estrela, e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias assim para você, e eu fico muito grata de verdade. Agora vamos voltar para dentro da lanchonete, porque a noite estava prestes a mudar tudo. Mesa 4 pediu a conta, Ana. Meu chefe gritou lá da janela da cozinha, enxugando a testa com um pano engordurado. Ele sempre gritava, não porque fosse cruel, eu acho, mas porque a vida tinha gritado com ele primeiro, e ele nunca aprendeu outro jeito de falar. Peguei a conta, forcei um sorriso para o casal bêbado discutindo quem ia pagar e segui em frente. A gente aprende a flutuar acima do barulho trabalhando num lugar desses. Você sorri, você balança a cabeça, você desaparece. Essa era a regra. Fica invisível. Fica segura. A sineta da porta tocou, aquele mesmo som fraco e cansado, e o ar da lanchonete mudou. Não era algo que dava para ver, não exatamente. Estava no jeito como os velhos no balcão pararam de falar no meio da frase. No jeito como o cozinheiro Carlos congelou com a espátula no ar, os olhos correndo para a janela. Até a jukebox, já baixinha, parecia ter emudecido. Levantei os olhos. Um homem entrou primeiro, ombros largos, casaco preto, olhos como vidro escuro. Outro veio atrás, depois mais um. Turnos às 2 da manhã não combinavam com aquela parte da cidade, e muito menos com nossa lanchonete, onde a maioria dos clientes contava moeda antes de pedir um café. Atrás deles, ele entrou. Não era o mais alto, nem o mais forte, mas de algum jeito, todo o espaço ao redor dele se curvava. O terno era cinza chumbo, cortado à perfeição, do tipo que só se vê em revista ou em cartaz de procurado. A gravata estava frouxa, como se ele tivesse acabado de sair de um lugar bem mais importante que nossos bancos de vinil rachados. O cabelo tinha fios de prata nas têmporas, não pela idade, mas por uma vida que corria rápido demais. Mas foram os olhos dele que ficaram gravados em mim, calmos, pesados, como se ele já tivesse visto tudo naquela sala e já tivesse pesado cada coisa. Ninguém dizia o nome dele em voz alta. Nunca diziam. Eu tinha ouvido em sussurros no beco atrás da lanchonete, enquanto jogava o lixo fora. Leão, só Leão, dono da rua, diziam as pessoas. Dono de dívidas que ninguém pagava 2 vezes. Homens sumiam em histórias que tinham ele no centro, e de algum jeito, até as histórias tinham medo. Carlos baixou os olhos e murmurou algo entre dentes que parecia uma reza. Engoli em seco e peguei a garrafa de café, forçando minhas mãos a não tremerem. Eles sentaram na minha área, claro, 4 homens ao redor de uma mesa e ele na ponta, de costas para a parede, de frente para a porta, a posição de alguém que entende perigo de um jeito que eu só podia imaginar. Ana, meu chefe, sussurrou, chegando perto o suficiente para eu sentir o cheiro de suor e pânico nele. Pega a mesa 6. E não fica olhando. Só ser rápida, ser educada. Como sempre, sussurrei de volta, mas ele já tinha se virado. Caminhei até a mesa deles, cada passo alto demais nos meus próprios ouvidos. A conversa era baixa, em pedaços de negócio e números e lugares que eu nunca ia poder ver.
Um envelope pardo estava sobre a mesa, perto do cotovelo dele, grosso e inchado. Um dos homens deslizou o envelope mais perto com 2 dedos. Ninguém tocou nele de novo. "O que vão querer?" perguntei, mantendo a voz firme, os olhos em algum ponto perto dos ombros deles, longe do rosto. O leão não respondeu na hora. Ele me olhou e eu senti aquilo como uma pressão na pele. Por fim, ele falou, a voz baixa, controlada. "Café preto para todos nós." Ele fez uma pausa. "E algo fresco. Não essa torrada queimada que vocês chamam de pão." Não havia insulto no tom dele. Não exatamente. Era pior que isso. Era tédio. Como se tudo ao redor dele fosse mais uma coisa que falhava em impressioná-lo. "Sim, senhor," eu disse, e saí correndo, o coração batendo rápido demais. Na cozinha, Carlos me olhou como se eu tivesse encostado num fio desencapado. "Não vai fazer besteira," ele murmurou. "Você sabe quem é aquele." "Eu não sou idiota," murmurei, jogando pó fresco na máquina com dedos desajeitados. "Já ouvi as histórias." Ele se aproximou. "Histórias não me assustam. Corpo assusta. Entendeu?" E eu não respondi. Não precisava. O medo de sempre se enroscou lá no fundo do meu estômago. Eu cresci com aquilo. Medo de senhorio, de sirene de polícia, de passo na escada à meia-noite. Aquilo era só uma forma diferente da mesma coisa. Ainda assim, algo dentro de mim reagiu contra ele. Talvez fosse cansaço. Talvez fosse o peso de tantos turnos dobrados, de tanta gente falando comigo como se eu fosse móvel. Ou talvez fosse o rosto do meu irmão passando pela minha cabeça. O jeito que ele tinha sorrido para mim antes de eu sair naquela noite, fingindo não estar com fome, para eu não me preocupar. Levei o café até a mesa deles, xícaras na bandeja, mãos firmes agora porque eu me recusei a deixar eles verem que eu estava com medo. Fui pondo as xícaras uma a uma. Quando cheguei nele, ele olhou para o meu crachá. "Ana", ele leu, como se estivesse provando o som. "Você não devia estar trabalhando nesse horário." Pisquei, pega de surpresa. "Aluguel não liga para que horas são, senhor." Escapou antes que eu pudesse me segurar. Um dos homens dele olhou para cima com desconfiança. Mas o leão, ele quase sorriu. Quase. "Boa resposta", ele disse baixinho. Eu me virei, aliviada, os ombros relaxando, quando aconteceu. Ele pegou a xícara, tomou um gole, e a expressão dele mudou. Não muito, só um aperto na mandíbula. Ele pôs a xícara na mesa com mais força do que precisava. O café respingou no pires, uma mancha escura no branco. "Isso é o que vocês chamam de café?" A voz dele estava mais alta agora, forte o bastante para as conversas no balcão morrerem. "Está frio." Eu acabei de trazer, senhor. A máquina ou você?" Os olhos dele me prenderam ali. "Você serve porcaria para todo mundo que entra aqui, ou eu sou especial?" O calor subiu no meu rosto. Os homens ao redor dele assistiam, divertidos. Meu chefe pairava perto da porta da cozinha, congelado, sem ousar sair. Era assim que sempre acontecia. Eles gritavam. Eu pedia desculpa. Eu engolia. Eu ficava pequena. "Posso fazer um bule novo?" eu disse baixinho. "Fresquinho. Vai levar só 1 minuto." Ele se inclinou para frente, cotovelos na mesa, a voz caindo para só eu ouvir. "Você acha que 1 minuto do seu tempo conserta desrespeito?" A palavra me acertou mais forte que o tom. Desrespeito. Pensei em todas as vezes que mordi a língua, sorri diante de insulto, virei o rosto para ninguém ver. Meus olhos se encheram de lágrima. Pensei na minha mãe me dizendo, "Aguenta, filha. É assim que a gente sobrevive." Pensei na bota do meu pai batendo na porta na noite em que ele foi embora, a voz enrolada, nos chamando de imprestáveis. Eu tinha engolido tanta coisa que às vezes sentia que estava me afogando por dentro. Ele levantou a voz de novo. "Olha para mim quando eu falo com você." Aquilo bastou. Alguma coisa no meu peito se rompeu, não de forma limpa, mas como um osso velho quebrando de novo no mesmo lugar. Levantei os olhos para os dele, esperando ver só raiva ali. Em vez disso, vi outra coisa, só por um segundo. Cansaço, solidão, um homem que também tinha sido gritado pela vida. Depois sumiu, escondido atrás do aço. "Responde!"
ele disse. Você é burra ou só descuidada? A lanchonete tinha ficado em silêncio total. Até a fritadeira parecia estar prendendo a respiração. Todos os olhos estavam em mim. Os habituais, meu chefe, os homens dele, o próprio leão. E eu podia ter pedido desculpa. Podia ter dito que a culpa foi minha. Baixado a cabeça, feito outro bully. Aquilo seria o inteligente, o seguro. Mas chega uma hora em que o medo para de funcionar. Quando você está tão cansada de ser pequena que o perigo quase parece um alívio. Minha mão ainda estava na garrafa de café, os nós dos dedos brancos ao redor da alça. Pousei a garrafa na beirada da mesa bem devagar para não tremer. Se você gritar comigo de novo, ouvi minha própria voz, baixa, mas firme, vindo de um lugar dentro de mim que eu nunca tinha ousado abrir, eu acabo com você. As palavras ficaram ali, impossíveis e reais. O homem à direita dele engasgou com a bebida. Alguém atrás de mim sussurrou uma reza. Meu chefe sussurrou meu nome como um aviso e uma despedida ao mesmo tempo. O leão não se mexeu de início. Os olhos dele ficaram nos meus, investigando, medindo. Depois, devagar, ele se recostou na cadeira. Um sorriso lento e perigoso tocou o canto da boca dele. A mão direita dele sumiu embaixo da mesa. A mão direita dele ficou ali embaixo e a lanchonete inteira encolheu ao redor daquele único movimento. Eu não conseguia ver o que ele estava segurando, mas vi a mudança nos homens dele. O jeito que os ombros deles enrijeceram, como os olhos passeavam do meu rosto para o meu peito, medindo distância. O homem à esquerda dele deslizou a cadeira meio centímetro para trás, espaço suficiente para se mexer, para reagir. Era uma coreografia que já tinham ensaiado 1000 vezes. Não se mexe, um deles murmurou, como se eu conseguisse. Meu coração batia tão alto que eu ouvia nos meus ouvidos. Minha boca secou. Por um instante, vi o rosto do meu irmão na minha cabeça. 14 anos, e fingindo não ter medo do escuro toda vez que a luz caía. Pensei no zunido baixinho da minha mãe na cozinha, o som com que eu crescia dormindo. Fiquei imaginando se alguém sequer ia contar para eles como eu morri, ou se eu ia só desaparecer virando mais um boato da cidade. Ele me olhava como um homem lendo um mapa, sem pressa, sem pânico, só cálculo. Repete o que você disse, o leão falou baixinho. Engoli em seco. Todo o instinto de sobrevivência gritava para eu mentir, pedir desculpa, cair no chão e implorar. Aquilo seria o inteligente, o seguro, mas eu já tinha cruzado a linha. Não tinha meio caminho de volta. Se você gritar comigo de novo, eu disse, a voz saindo rouca, como se pertencesse a alguém mais velha, eu acabo com você. Por um momento, alguma coisa tremeluziu nos olhos dele. Não raiva, curiosidade. Devagar, a mão direita dele subiu debaixo da mesa. Sem arma, só a mão. Vazia, forte, cicatrizes brancas fracas nos nós dos dedos. Ele apoiou a mão na mesa, palma para baixo, como se quisesse me mostrar que tinha escolhido não pegar o que quer que estivesse escondido ali embaixo. Um dos homens dele soltou o ar, quase decepcionado. Atrás de mim, meu chefe finalmente encontrou a coragem, ou a estupidez. Senhor, eu sinto muito, muito mesmo. Ele gaguejou, correndo até ali, enxugando as mãos no avental. Ela é jovem, está cansada, não sabe o que está dizendo. Ana pede desculpa agora. Eu não olhei para o meu chefe, não consegui. Meus olhos continuaram presos no homem à minha frente. O leão também não olhou para o meu chefe. Ele levantou um dedo, um gesto minúsculo, e meu chefe congelou como se alguém tivesse apertado um controle remoto. Volta para lá, ele disse sem olhar para ele. Só 2 palavras, calmas. Isso é entre ela e eu. Meu chefe deu um passo para trás tão rápido que quase tropeçou. O leão voltou toda a atenção para mim. Você sabe quem eu sou, ele disse, não como pergunta. Sei sim, minha garganta ardia. Já ouvi as histórias, e mesmo assim me ameaçou. Ele se recostou, me estudando. Por quê? Eu quase ri, não porque fosse engraçado, mas porque o medo faz coisas estranhas com o corpo da gente. Porque estou cansada, eu disse. Cansada de levar grito, de ser empurrada, de ser tratada como se eu não fosse nada. Você perguntou se eu sirvo porcaria para todo mundo, ou só para você. Eu sirvo o que a gente tem.
Não é muito, mas eu me esforço. E eu não mereço levar grito como se fosse um cachorro. Minha voz tremeu na última palavra. Traição do meu próprio corpo que eu não conseguia controlar. Ninguém merece, ele disse. O silêncio se esticou entre a gente, denso e pesado. Os homens dele trocaram um olhar rápido. Não estavam acostumados com aquilo, com ninguém revidando, com ninguém continuar vivo depois de fazer isso. Ele me considerou, a cabeça levemente inclinada. Depois balançou a cabeça uma vez, como se algo tivesse se encaixado na mente dele. Você odeia grito, ele falou, quase para si mesmo. Seu pai gritava, não gritava? O ar saiu dos meus pulmões. Eu não tinha contado nada sobre meu pai, sobre o jeito como ele batia a porta, jogava prato, gritava até a voz falhar, sobre a noite em que ele foi embora e nunca mais voltou, deixando a gente com dívida e eco. Como você? Os olhos, ele cortou. Gente que tem medo de raiva, olha para ela diferente. Não é que só se assustam, se preparam. Ele segurou meu olhar e, pela primeira vez, eu vi além do terno caro e das histórias. Vi um menino, só por um instante. Alguém menor, encurralado, aprendendo bem cedo que o único jeito de parar de ser aquele que leva grito é virar aquele que todo mundo teme. Sumiu quase na mesma hora, engolido pelo homem em que ele tinha se tornado. Senta, ele disse baixinho, batendo 2 dedos na cadeira em frente. Todo instinto gritava, não, você não senta com o lobo. Você serve, você evita, você reza para eles continuarem vivendo longe de você. Mas minhas pernas se moveram assim mesmo. Eu sentei. Embaixo da mesa, a mão dele se mexeu. Ouvi o clique mais fraco possível, metal contra couro. Tinha uma arma ali, bem perto dos meus joelhos. Você sabe como me chamam? Ele perguntou. Leão, eu disse. Aquele quase sorriso de novo. Você sabe o que um leão faz com quem entra na toca dele e mostra os dentes? Mata, sussurrei. Às vezes. Ele se inclinou para frente, cotovelos na mesa. Às vezes ele guarda. Um arrepio subiu pela minha espinha. E eu não pertenço a ninguém, eu disse, as palavras saindo da boca antes que eu conseguisse medir o perigo delas. Ótimo. Os olhos dele se aqueceram um pouco. Isso faz de nós 2. Ele olhou para o café frio, ainda intocado, um insulto escuro entre a gente. Traz um bully fresco, ele disse. O melhor que você conseguir fazer nesse lugar. Levou um segundo para o meu cérebro entender. É só isso? Perguntei antes de me conter. A mandíbula dele apertou. Um lampejo de irritação. Você preferia outra coisa? Balancei a cabeça rápido. Não, é que eu achei que você ia me matar na frente de todo mundo. Ele olhou ao redor da lanchonete, para os velhos fingindo não olhar, para o Carlos espiando da janela da cozinha. Eu não derramo sangue por café queimado. Ele disse as últimas palavras com leveza, mas tinha aço embaixo delas. Um aviso. Isso foi misericórdia, não fraqueza. Não confunda as duas. Levantei tão rápido que a cadeira arranhou o chão. Já trago. Na cozinha, minhas mãos tremiam tanto que derramei a primeira colherada de pó. Carlos segurou meu pulso. Você está viva, ele sussurrou, meio incrédulo, meio acusando. Por que você está viva? Não sei, eu disse, com sinceridade. Fiz o café como se importasse, como se a cidade inteira dependesse daquele bully. Pó fresco, filtro limpo, segundos extras para deixar florescer. Bobagem, talvez, mas era algo que eu podia controlar. Quando pus a xícara nova na frente dele, os dedos dele encostaram nos meus por acidente. Estavam quentes, firmes, não as mãos de um homem inseguro de nada. Ele levantou a xícara, tomou um gole devagar. Os olhos dele se fecharam por meio segundo. Quando abriu de novo, tinha algo mais suave ali. Melhor, ele disse, simplesmente. Ele enfiou a mão dentro do paletó. Os homens na mesa se enrijeceram de novo, depois relaxaram quando ele tirou não uma arma, mas um porta-notas. Descolou algumas notas, muitas, longe demais para uma conta de lanchonete, e pôs debaixo da beirada do pires. Pelo café, ele disse, e pela sua coragem. É muito, eu disse rápido. Não existe demais para coragem, ele respondeu. Pega. Hesitei. Meu chefe pairava atrás do balcão,
os olhos arregalados e famintos, já contando aquele dinheiro como se fosse dele. Como se lesse minha mente, o leão falou sem tirar os olhos de mim. A gorjeta é da Ana, ele disse, alto o bastante para todo mundo escutar. Se alguém tocar numa nota sequer, eu vou considerar roubo contra mim, pessoalmente. A sala inteira congelou. O rosto do meu chefe ficou pálido, depois vermelho. Claro, senhor, claro. O leão se levantou. Os homens dele se levantaram junto, as cadeiras arrastando em uníssono. Ele ajeitou os punhos das mangas, aquele movimento pequeno e preciso de um homem acostumado a controlar tudo. Ao se virar para sair, ele parou perto de mim, perto o bastante para eu sentir o perfume dele, limpo, caro, com algo mais escuro por baixo. Ele falou baixinho, só para eu ouvir. Esse bairro não é seguro, Ana, ele murmurou. Andar sozinha para casa nesse horário não é esperto. Eu não tenho carro, sussurrei de volta. E são só 12 quarteirões. 12 chances, ele disse, baixinho, de algo dar errado. Ela se afastou antes que eu conseguisse responder e caminhou até a porta. A sineta tocou fraco quando eles saíram, o som deles escorregando de volta para a noite. A lanchonete soltou o ar devagar. Meu chefe veio correndo até mim, o medo agora redirecionado com segurança para cima de mim. Você é louca? Ele sibilou. Ameaçar um homem desses? Você quer morrer? Você quer que a gente morra tudo se ele parar de te proteger? Me proteger? Repeti, pasma. Ele apontou um dedo para o dinheiro debaixo do pires. Você acha que isso é gorjeta? Isso é uma marca. Ele te marcou, menina. O olhar dele, eu já vi esse olhar antes. Você tá no radar dele agora. No radar dele. Terminei meu turno num borrão. O dinheiro ficou no bolso do meu avental, pesado feito tijolo. Toda vez que a sineta da porta tocava, meu coração pulava, esperando ver aquele terno cinza de novo. Ellie não voltou. Quando saí da lanchonete às 4 da manhã, a cidade parecia diferente. O ar mais frio, as sombras mais afiadas. Apertei a bolsa junto ao corpo e caminhei rápido. Chaves entre os dedos como garra, do jeito que minha mãe me ensinou. No meio do caminho para casa, senti aquilo. Alguém me seguindo. O som de passos, não apressados, não escondidos, só ali, no meu mesmo ritmo. Acelerei. Eles também. Virei na esquina da minha rua, o coração subindo pela garganta. Poste de luz quebrado, lixeira transbordando, a varanda da vizinha com as plantas murchas, quase em casa. Olhei para trás. Um carro preto reduzia a velocidade no fim do quarteirão, vidro escuro, motor ronronando baixo. Meu estômago despencou. Saí correndo, os pulmões ardendo, as chaves arranhando minha palma. Cheguei no meu prédio, empurrei a porta, subi a escada de 2 em 2. Dentro do apartamento, meu irmão dormia no sofá, a luz azul da TV piscando no rosto dele. A porta do quarto da minha mãe estava fechada, uma fresta de luz por baixo. Tranquei as 3 fechaduras, depois encostei as costas na porta, escutando. Nada. Nenhum passo na escada, nenhuma batida, só minha própria respiração, ofegante. Deixei meu corpo escorregar até o chão, o dinheiro ainda no avental, o corpo todo tremendo agora que ninguém podia ver. Foi aí que percebi. Meu celular no chão perto do sofá, a tela acesa. Uma chamada perdida. Número desconhecido. Uma mensagem nova. Com os dedos tremendo, peguei o celular e abri o texto. Era só uma linha. Você chegou bem em casa. Bom. Fiquei olhando para a letra, aquela inicial sozinha, o coração martelando nos meus ouvidos. Ele não tinha só deixado uma gorjeta. Ele tinha me seguido até em casa. Não dormi naquela noite. A mensagem queimava na tela. Aquele L sozinho como uma digital na minha vida. Fiquei me fazendo as mesmas perguntas. Como ele conseguiu meu número? Havia quanto tempo aquele carro estava atrás de mim? Ele estava lá fora agora, olhando para nossas janelas? Em algum momento, meu irmão se mexeu no sofá. Ana, ele murmurou. Você tá bem? Tô, menti, virando o celular de tela para baixo. Volta a dormir. Mas eu não dormi. Fiquei sentada perto da janela até o céu ficar cinza, escutando o motor, passos na escada que nunca vieram. Quando meu despertador tocou, meus pensamentos estavam emaranhados entre medo
e algo que eu não queria nomear. Não era conforto, não exatamente, mas tinha um alívio estranho em saber que alguém tinha garantido que eu chegasse viva em casa. O tipo de proteção que eu nunca tinha tido de ninguém, muito menos do meu próprio pai. Na lanchonete, todo mundo tinha ouvido falar. O próprio Leão, um dos habituais, sussurrou enquanto eu servia o café dele. E você ainda respirando, minha filha. Meu chefe me olhava com uma mistura de raiva e espanto, como se eu fosse uma cachorra de rua que tinha mordido um lobo e de algum jeito sobrevivido. Por volta da meia-noite, Carlos se apoiou no balcão. Tem um carro lá fora, ele murmurou. Já faz 1 hora. Preto, motor ligado. Você acha que é? Eu não olhei. Não precisava. Não é problema meu, eu disse, mais corajosa do que me sentia. Quando meu turno acabou, às 2, a lanchonete parecia um escudo fino entre mim e algo muito maior. A sineta da porta tocou quando eu empurrei ela para abrir, o ar frio da noite batendo no meu rosto. O carro estava lá, o mesmo tipo de sedã preto que eu tinha visto na minha rua, vidro escuro, farol apagado, esperando. Um homem saiu do banco do motorista, uns 35, 38 anos, corpo forte, casaco escuro, não era um dos homens da lanchonete, mas carregava o mesmo tipo de perigo silencioso. Ana, ele perguntou. Apertei a alça da bolsa. Quem tá perguntando? O senhor Leão me mandou. Ele disse assim, como se aquilo respondesse tudo. Vim te levar para casa. Eu não preciso de carona. Eu disparei. Eu tenho pernas. Ela não se aproximou. Esperta. Não é seguro para você andar sozinha mais. Nunca foi seguro, eu disse. E eu me virava. Antes de ontem à noite você era ninguém. O tom dele não era cruel, só factual. Agora todo idiota desse bairro sabe que o Leão se interessou por você. Alguns vão ser espertos e vão manter distância. Alguns, ele deu de ombros, alguns vão achar que te machucar é um bom jeito de mandar recado. Um frio deslizou por baixo da minha pele. Eu não pedi o interesse dele, murmurei. Ninguém nunca pede, ele disse. Por favor, entra no carro. E eu me virei e comecei a andar. Cheguei até a esquina antes de ouvir. Passos vindos do beco, rápidos e sem cuidado. 3 caras, uns 18, 20 anos, gente do bairro. Eu já tinha visto eles rondando perto do bar, o jeito que ficavam olhando demais quando alguma mulher passava. "Ih, garçonete gostosa", um deles chamou, a voz grossa de bebida barata. "Noite longa?" "Continua andando", pensei comigo mesma, olhos para frente. Outro assobio. "A gente só quer conversar. Isso tá de boa com seu namoradinho, o rico ali do carro?" Eles tinham visto. Claro que tinham visto. Andei mais rápido. Um deles se plantou na minha frente, bloqueando a calçada, o hálito azedo e perto. "Vem", ele disse. "Divide um pouco dessa sorte de rico com a gente. Talvez ele dê uma gorjeta para nós também." Uma mão fechou no meu braço, os dedos cravando. Minha garganta secou. O medo velho, familiar e feio, floresceu no meu peito. Então ouvi. "Solta ela." A voz vinha de trás de mim, calma, quase entediada. O motorista. O cara que me segurava riu sem se virar. "Ou o quê?" Ellen não recebeu resposta em palavras. O motorista se moveu rápido. Um passo, uma torção, um estalo de osso e gritos de repente. O rapaz caiu, segurando o pulso. Outro avançou. O motorista deu um passo para o lado e o prensou na parede com um cotovelo na garganta. Não era vistoso. Era clínico, eficiente, treinado. O terceiro recuou, as mãos levantadas. "A gente não sabia, mano. A gente não sabia." "Sabiam sim", o motorista disse baixinho. Ele não puxou uma arma. Não precisou. Os rapazes fugiram, arrastando o amigo machucado, xingando e tropeçando na escuridão. O motorista se virou para mim, respirando um pouco mais forte agora. "Essa foi a versão leve", ele disse. "Porque você estava aqui. Não me faça vir de novo sem você. Da próxima vez, entra no carro." Minhas pernas se moveram antes do meu orgulho conseguir discutir. Dentro, o couro estava frio contra minhas mãos trêmulas. Enquanto a gente saía, fiquei olhando a cidade deslizando pela janela, tudo sombra e luz laranja de poste. Meu bairro nunca tinha parecido tão pequeno. "Ele quer te ver", o motorista disse.
Meu coração se apertou. Agora? Ele confirmou com a cabeça. A gente não foi para nenhum salão escondido nem clube subterrâneo. Em vez disso, o carro subiu para uma parte da cidade que eu só tinha visto da janela do ônibus. Ruas largas, calçadas limpas, prédios de vidro refletindo as estrelas de volta como se pertencessem a outra pessoa. Paramos na frente de um prédio alto com um saguão de mármore e um porteiro que fingia não notar quem passava por ele. No andar de cima, o elevador abriu num cobertura que parecia outro planeta. Janelas do chão ao teto, as luzes da cidade derramando para dentro como um segundo céu. Tudo polido, mínimo, caro, e mesmo assim tinha um vazio estranho ali. Sem foto de família, sem bagunça, sem vida. Ele estava na janela, de costas pra gente, paletó fora, camisa branca com as mangas dobradas até os antebraços, as mãos nos bolsos. Ele não se virou até o motorista falar. Ela está aqui, senhor. Obrigado. Pode esperar lá fora. A porta fechou com um clique atrás dele. Por um momento, era só a gente dois e a cidade zumbindo além do vidro. Você não respondeu minha mensagem, ele disse sem se virar. E eu não pedi para você me seguir, respondi. Ele se virou então, sem o paletó agora, só o homem por baixo dele. Parecia cansado. A prata nas têmporas pegava a luz. Você tá com raiva, ele observou. Ri uma vez, curto e seco. Você ameaçou meu chefe, me marcou na frente de metade do bairro, me seguiu até em casa, pegou meu número sem pedir e depois mandou um carro como se eu fosse propriedade. O que você espera que eu seja? Grata? Silêncio, depois algo como a sombra de um sorriso. As pessoas costumam ser, ele disse. Gratas ou apavoradas? Muitas vezes as duas coisas. Eu sou as duas, admiti. O que piora tudo. Ele balançou a cabeça devagar, aceitando aquilo. Você me disse, ele falou, dando um passo mais perto, que se eu gritasse com você de novo, você ia acabar comigo. A voz dele estava mais suave sem o eco da lanchonete. Você lembra? Eu não esqueci exatamente. A maioria das pessoas que fala assim comigo implora perdão 5 minutos depois, ele disse. Você não implorou. Isso é raro. É por isso que você está fazendo isso? Porque eu sou rara. Ele me estudou por um longo momento, em parte. E a outra parte. Ele respirou fundo, do tipo que a gente respira antes de abrir uma ferida velha. Qual era o nome do seu pai, Ana? A pergunta me pegou de lado. Por quê? Fala. Ricardo. Eu disse devagar. Ricardo Moraes, por que você se importa? Os olhos dele não saíram do meu rosto. Ele não abandonou vocês. Meu peito apertou. Eu estava lá quando ele saiu pela porta. Você estava lá, ele concordou baixinho, quando ele foi me encontrar. O chão pareceu se mexer debaixo de mim. Do que você está falando? Ele apontou para o sofá. Senta, ou você vai cair. Eu não quis dar esse poder a ele, mas meus joelhos já estavam fracos. Sentei na beirada, os dedos entrelaçados no colo. Ele ficou de pé, como se não confiasse em si mesmo para sentar. O Ricardo trabalhava para mim, ele disse. Muitos anos atrás, antes de você ter idade para lembrar. Ele era um homem bom em casa, eu acho. Mas era leal a mim. Talvez a única pessoa que já foi. O sangue correu nos meus ouvidos. Você conhecia meu pai. Ele falava de você, disse Leão. A filhinha dele, que adorava desenhar sol na parede. Ana, sempre Ana. Ele carregava uma foto sua dobrada na carteira até o papel começar a se desfazer. Minha garganta fechou. Minha mãe disse que ele nos deixou com dívida, sussurrei. Bêbado, que ele nunca mais voltou. Ele veio me encontrar naquela noite, o Leão disse, a voz baixa. A gente tinha negócio. Teve uma emboscada. A bala que devia ter passado pela minha cabeça atravessou o peito dele. Ele fez uma pausa. Ele morreu com o seu nome na boca. O quarto embaçou nas bordas. Senti gosto de metal. Não, eu disse, mas saiu fraco. Não, você tá mentindo. Por que a minha mãe? Porque é mais fácil odiar um homem que escolheu ir embora, ele disse gentilmente, do que um homem que morreu por alguém como eu. Silêncio. As luzes da cidade pulsavam lá fora, mas dentro, tudo estava parado. Você deixou a gente passar fome, eu disse por fim,
cada palavra uma pedra. Se ele morreu por você. A mandíbula dele apertou. Eu tentei te encontrar, a você e sua mãe. Ele nunca me deu o endereço de vocês. Era paranoico. Achava que estava protegendo vocês. Tudo que eu tinha era o seu nome e uma foto desbotada. Uma menininha com olhos grandes e giz de cera na mão. Ele foi até uma gaveta, abriu, tirou um quadradinho de papel gasto. Estendeu para mim. Minhas mãos tremeram enquanto eu pegava. Era real. Eu, com uns 4 anos. Cabelo em 2 Maria Chiquinhas bagunçadas, marca de giz de cera na bochecha, sorrindo como se o mundo fosse simples. As bordas da foto estavam macias de tanto passar por dedo. Eu fiquei procurando esse rosto, ele disse, por anos. E aí você chegou na minha mesa com café queimado e fogo nos olhos. E eu pensei, isso não pode ser. A vida não é tão poética assim. Eu não conseguia falar. As lágrimas ardiam, mas ainda não caíam. Meu corpo não sabia qual dor processar primeiro. O pai que eu tinha odiado, o pai que eu tinha perdido, o homem na minha frente que era ao mesmo tempo monstro e outra coisa. Então o que é isso? Finalmente consegui perguntar. Culpa? É por isso que você está me protegendo agora? Ele não vacilou com a palavra. Em parte, ele disse de novo, mas também porque quando você ficou ali e me ameaçou, eu vi ele. O jeito que ele me olhava quando eu não era nada, um moleque magro de sapato furado, ele foi quem me ensinou. Ellie hesitou, a não curvar, não implorar, não chorar onde alguém possa ver. Ele encontrou meus olhos. Eu não acredito em Deus, Ana, mas naquela lanchonete, senti como se alguém tivesse me dado a chance de consertar uma coisa que eu quebrei só por existir. Uma coisa. Eu não quero seu dinheiro, eu disse, embora pudesse sentir o peso das notas ainda no meu avental, guardado no meu armário na lanchonete. Eu não quero o seu mundo. Ótimo, ele disse na hora. Eu não te quero nele. Pisquei. Aquilo eu não esperava. Eu vou tirar você e sua família desse bairro, ele continuou, baixinho. Ninguém vai saber que fui eu. Seu irmão vai para uma escola boa. Sua mãe vai ter o remédio que ela precisa. Você vai parar de trabalhar de madrugada, onde qualquer bêbado de mau humor pode te desrespeitar. A raiva subiu de novo. Você acha que pode simplesmente comprar a gente? Eu acho, ele disse com calma, que seu pai morreu para você não ter que esfregar chão e se encolher diante de grito a vida inteira. A voz dele suavizou. Deixa eu honrar isso. Depois esquece o meu nome. Engole seco, e em troca ele deu um sorriso pequeno e triste. Você nunca vem me procurar. Nunca entra no meu negócio. Você não vira eu. Você vive o bastante para que quando as pessoas disserem filha do Ricardo, pensem numa médica, numa advogada, ou sei lá, numa artista. Não mais um fantasma numa história sobre o leão. O quarto ficou quieto de novo. Você mata gente, eu disse, porque alguém tinha que falar em voz alta. Sim, sem negar, sem desculpa. E um dia isso vai voltar para mim. Homem como eu não tem final feliz, Ana. A gente ganha manchete e caixão fechado. Por isso preciso que você esteja longe disso quando acontecer. As lágrimas finalmente vieram. Quentes, raivosas e desesperadas. Durante anos, sussurrei. Eu odiei ele, meu pai. Pensei que se ele um dia voltasse, eu ia dizer que não precisava dele, que eu mesma ia acabar com ele. Os olhos do leão estavam gentis agora, despidos de todo o aço. Então deixa isso ser o fim, ele disse baixinho. Não dele. Da história que te contaram sobre ele. Deixa terminar aqui, com a verdade. Alguma coisa se quebrou e se curou ao mesmo tempo dentro do meu peito. Eu não lembro de ter atravessado a sala, mas de repente eu estava de pé na frente dele, a foto apertada na mão. Eu não te perdoo, eu disse, a voz crua. Ainda não. Talvez nunca. Mas eu acredito em você. Ele balançou a cabeça, como se aquilo fosse mais do que ele merecia. Já é o bastante. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma chave simples e gasta num molho. Não era de ouro, não era chamativa. Comum. Esse é um apartamento do outro lado da cidade, ele disse. O aluguel está pago por 1 ano. Ninguém sabe que tem ligação comigo, nem o proprietário. Leva sua família e vai amanhã. Hoje à noite se der. Não peguei a chave na hora. Meu orgulho lutava cada centímetro daquela pequena distância entre a mão dele e a minha.
E se eu disser não? Perguntei. Ele sorriu, um sorriso de verdade dessa vez, triste e suave. Você não vai dizer. Não por você, mas por eles. Você vai atravessar qualquer porta que leve eles para longe desse mundo. Ele estava certo, e a gente sabia. Meus dedos se fecharam ao redor da chave. O que vai acontecer com você? Perguntei. Ele deu de ombros de leve. Eu faço o que faço enquanto conseguir, mas faço sabendo que tem pelo menos um canto dessa cidade onde minha sombra não chega. Ele olhou passado eu, para a janela, para as ruas dormindo. Sabe, ele murmurou, quando eu era criança, prometi para mim mesmo que nunca mais ia ser pequeno, nunca mais ia ser aquele que os homens gritavam com. Construí minha vida em cima dessa promessa. Poder, medo, controle. Ele encontrou meu olhar de novo. Você é a primeira pessoa em 20 anos que gritou de volta e saiu viva. Eu ameacei acabar com você, eu disse, meio para lembrar ele, meio para lembrar eu mesma. E você acabou, ele respondeu. Não do jeito que você quis dizer. Você acabou com a parte de mim que achava que não conseguia fazer uma coisa decente sem perder poder. Ele balançou a cabeça. Acontece que poder sai mais barato que paz. A gente não se abraçou. Homem como ele não sabe direito como fazer isso. Menina como eu não confia nesse tipo de proximidade. Mas alguma coisa passou entre a gente naquele silêncio, um entendimento, uma ponte frágil construída em cima de fantasmas compartilhados. Ele me acompanhou até a porta. De agora em diante, ele disse, se você um dia ver um carro preto perto do seu prédio, não vai ser meu. Isso devia me fazer sentir melhor, tentei brincar, mas minha voz falhou. Sim, ele disse simplesmente, porque significa que eu cumpri minha palavra e fiquei longe. O motorista me levou para casa. A cidade parecia diferente no caminho de volta, como se eu já estivesse meio ausente dela. 2 meses depois, a gente se mudou. Minha mãe chorou quando viu o apartamento novo. Luz do sol, janela de verdade, sem mofo nos cantos. Meu irmão entrou numa escola boa. Eu larguei a lanchonete. Nunca mais vi o sedã preto na nossa rua. Os anos passaram. Estudei à noite, trabalhei 2 empregos de dia. O dinheiro do envelope foi diminuindo e depois foi substituído, quieto e anônimo, por uma bolsa de estudo que simplesmente apareceu na minha vida. Eu sabia de quem eram as mãos por trás daquilo, mesmo que o nome dele nunca aparecesse em nenhum papel. Às vezes, tarde da noite, eu procurava notícia. Sempre tinha história, batida policial, prisão, corpo. O leão rugia nas manchetes, mas eu lia cada linha, procurando o homem que tinha ficado na minha frente com a foto de mim aos 4 anos na mão. Numa manhã de inverno, a manchete finalmente chegou. Chefe do crime organizado morre em explosão em galpão, dizem policiais. Sem foto do corpo, só chamas, fumaça, fita isolante, fonte anônima, nenhuma família listada, nenhum sobrevivente. Sentei no chão da minha cozinha pequena e limpa e chorei por um homem que eu tinha encontrado 3 vezes. Pelo pai que eu tinha perdido 2 vezes. Pelo menino que ele tinha sido um dia e pelo monstro em que ele tinha virado. Me formei 5 meses depois. No dia em que atravessei o palco para receber meu diploma de direito, guardei aquela foto velha e desbotada no bolso. Meu pai, o amigo dele, eu, tudo emaranhado em tinta e memória. Hoje, quando garotas jovens entram no meu escritório, assustadas, pobres, presas entre senhorio, gangue e homem que grita, eu escuto a história delas. Eu ajudo elas a encontrar porta de saída. Às vezes essas portas são pequenas e feias e difíceis de abrir, mas levam para longe da vida que devorou meu pai e do homem que, do jeito quebrado dele, tentou consertar isso comigo. Ainda me lembro da lanchonete, o cheiro de café queimado, o peso do olhar dele, o jeito que minha voz, pela primeira vez, não tremeu quando eu disse: se você gritar comigo de novo, eu acabo com você. Achei que estava assinando minha sentença de morte naquela noite. Em vez disso, eu acabei com outra coisa. Acabei com uma mentira sobre meu pai. Acabei com a história de uma garota que só sabia ser pequena. E em algum canto quieto de uma cidade que nunca dorme, eu acabei com a solidão de um leão, só por um instante, deixando ele fazer uma última coisa certa.
Ele me ensinou que poder sem bondade é só mais um tipo de medo. E eu ensinei para ele, brevemente, que até o homem mais temido da cidade podia escolher, uma vez, proteger em vez de destruir. E que, às vezes, essa única escolha ecoa mais longe do que qualquer rugido.